Tempo de louvor tem sido muito edificante para minha alma, espero que para as vossas também. Muita escritura, muita esperança, muita glória, muita realidade, muita verdade, que nos ajuda, nos conforta, nos anima, nos edifica, porque a palavra de Deus são profecias, e a palavra profética é mais certa, mais segura, como diz Pedro, 2 de Pedro capítulo 1. Palavra de Deus, amados. Realmente é maravilhoso poder confiar em Deus e na total e completa inerrância da palavra de Deus. Proclamamos isso em contra de todos os blasfemos e caídos, vamos dizer, apóstatas que desprezam a total verdade da palavra de Deus. Estamos em contra deles. Que o Senhor os repreenda, obviamente o Senhor está contra eles, sua palavra é perfeita. E vamos, amados, vamos começar o título, vamos dizer, o título desta mensagem é sinceridade, simples, clara, sinceridade, é algo que vemos em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 5, que diga 1 Coríntios capítulo 5, quando diz, capítulo 5, versículo 7, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Portanto, guardaremos a festa, ou seja, a Páscoa, de Cristo, sacrificado por nós, não com um fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, algumas versões, se não me engano, em espanhol diz hipocrisia, mas com os pães não fermentados da sinceridade da verdade. Amém, amados, o contexto desta palavra é uma excomunhão de um pecador que a igreja não queria tirar, que a igreja, vamos dizer, estava passando pano para ele continuar na comunhão da igreja e livremente deixar o pecado livre na igreja, algo proibido pela lei, algo proibido totalmente pela lei, algo proibido pelo Senhor Jesus Cristo, algo totalmente proibido por Paulo, de tal maneira que ele mesmo julga neste capítulo expulsar esse pecador da igreja para assim ter uma festa em Cristo, comunhão entre irmãos, dos pães de sinceridade, verdade. Sinceridade, simplesmente, amados, vamos dizer significado. Sinceridade é ser sincero comigo, com mesmo, comigo. Ou seja, eu que digo de mim mesmo, ser sincero com as pessoas. Ao contrário, é hipocrisia. Sei que sou uma coisa, mas finjo ser outra coisa. É hipocrisia. Sinceridade é me comportar ou falar as coisas que eu penso que, honestamente, eu sou, né? Sinceridade. Mas não é sempre a verdade, né? Sinceridade não quer dizer que a gente esteja na verdade. Tem pessoas que, a maioria, tem pessoas que sinceramente estão enganadas, sinceramente estão erradas, e isso é uma característica nos últimos tempos, na igreja, em 2 Timóteo, capítulo 3, fala, ou em Tito, capítulo 3, que diz que pessoas que são enganadas, enganam também os outros. Timóteo, Tito, não me lembro exatamente a passagem. Mas, nós somos mandados por Deus, através desta carta de Paulo, de celebrar essa Páscoa, ou seja, essa comunhão entre irmãos, essa união como irmãos em Cristo Jesus. Lembra que a carta para os Coríntios, 1 e 2, era cartas de exortação, repreensão e ameaças do apóstolo Paulo vir com vara, ou espírito de mansidão e amor, como diz em 1 Coríntios 4, versículo 21. Então Paulo era muito amoroso, mas era severo nos seus juízos, porque ele tinha que julgar em lugar de Deus. Sempre foi assim no Antigo Testamento, quando tinham os avivamentos, me lembro no tempo de Josafá,
Josafá mandava aos levitas e aos encarregados, os juízes, julgarem em lugar de Deus. Então nós temos que julgar em lugar de Deus. Obviamente Deus é misericordioso em toda a verdade nele. E nós, como igreja, devemos procurar essa sinceridade, essa verdade. Bom, falando disso, não quero esquecer, se Deus quiser, esta vai ser a última reunião aqui, né? A última live aqui. Vou falar com o irmão Michel e sua família, se Deus quiser, poder fazer as reuniões lá, os domingos. Precisamos uns dos outros, e creio que este tempo, a gente reúne sempre com o irmão Michel, constantemente, orem por ele e sua família também, ele continua com os tratamentos e necessidades físicas, orem por ele e sua família. Mas a gente gostaria de ter cultos ao Senhor, a gente reúne, às vezes, né, oramos, cantamos, mas não é uma reunião, não um culto especificamente ao Senhor que a gente faz com o irmão Michel e sua família, que deveríamos, né? Deveríamos, e vou falar com ele e sua família. Como? Como? Presencialmente juntos. Vocês sabem que nós congregamos aqui em casa, né? Mas o intuito era congregar os irmãos aqui, mas o irmão Michel está com problemas de saúde e vamos falar para ele para ver se é melhor, tomara que queira. Acho que sim, reunir com ele juntos. Então, amados, ser cristão mostra uma carência ou uma necessidade, quando diz, estou carente, né? Estou carente, um do outro. Mas especificamente, carentes de estarmos juntos para juntos louvar o Senhor. Acabamos de cantar Salmo 122. Não esqueçam isto da Páscoa, é muito importante, amados. Hoje, não tinha certeza o que ia pregar, tinha algumas palavras que Deus estava mostrando durante a semana, que convém pregar, sim, convém, são muito importantes para pregar, mas hoje orando e depois da oração veio essas palavras, sinceridade. E sinceridade tem que ver com a Páscoa, eu lembrei, né? E quando abri a Bíblia, amados, fui diretamente a Números 9. Números 9, e isso, amado, eu tenho como uma resposta da parte de Deus para o Senhor pôr um alicerce para nós neste ano, 2026. 2025 passaram muitas coisas. 2025, acredito que todo ano tem suas provas, mas tivemos muitas provas. Nós mudamos e aquela coisa, né, com as coisas que vocês já sabem, que eu vou repetir. Mas creio que Deus está dando uma nova chance para nós recomeçar este ano, apesar de nossas provas, recomeçar obedecendo a Deus, sendo fiéis à sua palavra e estarmos juntos. Vou falar com o irmão Michel se continuamos com as lives ou não. Talvez não continuemos, não sei. Eu estava falando com minha esposa, eu fico muito triste porque a gente tenta passar o que a palavra de Deus nos mostra, passamos palavra, passamos exortações, e dificilmente recebemos isso, né? Dificilmente recebemos exortações, dificilmente recebemos encorajamentos, ou pregações, ou repreensões. Então isso me mostra uma falta de, vamos dizer, um ensino correto das Escrituras acerca do que é ser povo de Deus e especialmente neste tempo de apostasia, que é realmente estarmos unidos. Porque estarmos unidos não quer dizer que a gente prega uma mensagem e tchau, todo mundo. Não, é comunicar, falar, irmão, eu tenho essa luta, irmão, eu estou pensando nisso, estou pensando no outro. Isso é comunhão. E, amados, o povo de Deus sente isso. Eu vou falar com sinceridade, como a palavra diz. Eu tenho muitas saudades, muito desejo de poder participar de reuniões com irmãos que amem ao Senhor, cheia de sinceridade, de verdade,
onde todos sejamos adoradores, não tem uma hierarquia, não tem alguém que seja mais que o outro, não, pelo contrário, nos servindo por amor uns aos outros. Felizmente, nas congregações que nós estivemos, no sistema, né, infelizmente, tem esse negócio, né, tem pessoas que se creem mais e sujeitam a todo mundo para eles serem os melhores. Ai, amados, quão glorioso seria ter congregações onde todos sejamos iguais, servos, escravos de Cristo, e possamos exercer os dons que Deus nos deu sem problema nenhum. E isso é um desejo, mas uma tristeza do meu coração, é um almejo. Temos que orar mais por isso, Deus levantar congregações e lugares onde nós possamos celebrar a Páscoa sem os pães de fermento, né? Com fermento, né? Levedados, mas com uma nova massa no Senhor. E que essas festas, né, sejam celebradas em Cristo, em sinceridade, verdade. Então, hoje, como falava, hoje estava até pensando que palavra o Senhor vai me dar para, como primeira, né, primeiro domingo do ano. E, sinceramente, eu pensava pregar de outra coisa, mas isto me levou em menos de meia hora, mudar todo. Minha esposa me perguntou o que você vai pregar, e eu falei sobre isso. E abri Números 9, então, olha o que diz Números 9. Números 9, amados, é um mandamento de Deus para nós celebrar a Páscoa. Então, eu abro a Bíblia e sai Números 9 para nos lembrar de celebrar a Páscoa. Vou ler tudo, obviamente, temos coisas aqui que não se aplicam entre nós, são as sombras. As festas do Senhor no Antigo Testamento são sombras de nosso glorioso tempo do Evangelho de Cristo, mas, por exemplo, né, Números 9, versículo 1, e o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinaí, no primeiro mês do segundo ano, depois que eles haviam saído da terra do Egito, dizendo que os filhos de Israel também celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. Sinceramente, quando eu estava ajoelhado, depois de orar, me dá uma palavra, Senhor, uma confirmação, eu abro, estava até meio escuro, e eu abro Números, mas o que será de Números? O que tem a ver com isso? E quando li isso, eu falei, não, glória a Deus. Estas festas, amados, eram alegria gloriosa para Israel. Eram chamadas as festas solenes do Senhor. E eram chamados lugares, tempos de alegria, de júbilo, profunda alegria. A não ser, claro, aquelas festas que eram de jejum, de contrição, de arrependimento, por exemplo, no 7º mês, no 10º dia, Yom Kippur, né, o dia da expiação, e outras datas que o povo tinha que vir totalmente quebrantado de coração. Isso está em Levíticos 23, número 26, se não me engano. E se a alma não estava quebrantada pelos seus pecados, Deus matava essa alma. Depois podem ler, amados. Podem ler aí, Levíticos 23, as festas do Senhor. O dia da expiação também é Levíticos 16. Chocante. E Números, se não me engano, 23 ou 26. Então, celebrar estas festas, amados, no Antigo Testamento não era opção. Celebrar estas festas era obrigatório, senão a pessoa era cortada ou morria. 3. No 14º dia deste mês à tarde, lembrem que a Páscoa nos lembra, obviamente, do sacrifício de Cristo, né? A seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os meus ritos e segundo todas as suas cerimônias, a celebrareis. 4. E Moisés falou aos filhos de Israel que deveriam celebrar a Páscoa. E eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, à tarde, no deserto de Sinaí, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E havia alguns que estavam contaminados pelo corpo de um homem morto e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Contaminados, e vieram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. Então, contaminado não celebrava, mas
Tinha outra oportunidade. 7. E esses homens disseram-lhe: estamos contaminados pelo corpo de um homem morto, porque somos impedidos de oferecer uma oferta ao Senhor no seu tempo determinado entre os filhos de Israel? Então, eles queriam celebrar, no entanto, não estavam aptos por la lei, porque estavam contaminados por morto. 8. E Moisés lhes disse: esperai, e ouvirei o que o Senhor ordenará a vosso respeito. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém entre vós ou entre os vossos descendentes estiver contaminado por causa do corpo de um homem, por corpo de um morto, ou se achar em viagem longe de vós, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Então Deus vê o desejo do coração e dá uma opção. No 14º dia, no segundo mês, à tarde, não no primeiro, sino no segundo, a celebrarão e a comerão com pães ázimos e ervas amargas, ou seja, sem fermento. Nada deixarão dela até a manhã seguinte, e não lhe quebrarão nenhum osso, segundo todas as ordenanças da Páscoa a celebrarão. Mas se um homem estiver limpo e não estiver viajando, escutem, mas se um homem, esta é a precaução, ou seja, este é o pecado gravíssimo pelo qual Deus ordena matar a tais pessoas. Mas se um homem estiver limpo e não estiver viajando e deixar de celebrar a Páscoa, ou seja, porque não quer celebrar, não tem consideração, nem respeito, nem temor dos mandamentos de Deus, essa mesma alma será extirpada do seu povo, ou seja, morrerá. Porque não ofereceu a oferta ao Senhor no seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa do Senhor segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Haverá uma só ordenança para vós que nasceste na terra e também para o estrangeiro. Amém? Então, amados, é uma chocante confirmação para meu coração, minha consciência, meu entendimento, para poder entregar essa palavra do Senhor hoje. A importância de celebrar a Páscoa, ou seja, vamos dizer, a importância de congregar-nos em sinceridade e verdade. Já em Hebreus 10, versículo 26, como se sabem muito claro, todos aqueles que estão já há anos no Evangelho, e sabem que Deus tem um mandamento de nos congregar, sabem para que essa congregação, né? Hebreus 10, 26, vamos do versículo 23, fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós falamos das boas obras semana passada, de que fala algo glorioso, que essa estimulação ao amor e às boas obras é em celebrando a Páscoa e nos congregando. Não abandonando a nossa assembleia, ou seja, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. E aí diz a grande advertência: porque se pecaremos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais o sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Estas passagens são o terror e o horror e a confusão daqueles que não creem que um cristão pode perder a salvação, pode perder a vida eterna, por obstinado, por desprezar a Cristo. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia. Hoje estamos falando daquela lei que nós acabamos de ler em Números 9, em todas as passagens da lei, morre sem misericórdia, só 2 ou 3 testemunhas. Com qual maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito de graça, porque conhecemos aquele que disse: a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos de Deus vivo. Então, amados, temos aqui festas que o Senhor estabeleceu no Antigo Testamento. Quem faltava morria, começando do sábado. Podem ler depois Levítico 23, eram várias festas, se chamam as 7 festas do Senhor, começando pelo 7º dia da semana, o sábado.
E depois, né, as primícias, a Páscoa, tabernáculos, Yom Kippur, dia de expiação, tabernáculos, etc. Então, essas festas, amados, especialmente 3 delas, eram obrigatórias para os homens. Todos os homens subirem a Jerusalém. E lá acontecia júbilo, alegria, glória. E o Senhor Jesus Cristo, Deus, se encontrava com seu povo, no Antigo Testamento. Realmente o Senhor Jesus Cristo é Deus. Então, amados, isto era de suma importância e esta passagem de Hebreus marca algo temível, como disse, terror para aqueles que não creem que Deus vai julgar a seu povo, como julgou no Antigo Testamento, e vai destruir aqueles rebeldes que continuam em desobediência. Então, por que digo isto, amados? Hoje em dia, a maioria das que está escutando são poucos, creem, infelizmente, eu não creio isso, que congregar já virou opcional, né? O que guardar tempo para cultuar o Senhor ou servir o Senhor é opcional. Ou seja, não, os judeus tinham o sábado e eles tinham todas as suas leis. Eu creio, até agora não consegui crer de outra forma, né? Depois de ter estudado por muitos anos, que o sábado é pacto dos judeus com Israel. E no Novo Testamento, os gentios, nós não somos obrigados, como? Judeus com Israel, né? Especialmente Êxodo 31, podem ler lá. E no Novo Testamento temos passagens muito claras, Romanos 14, Colossenses 2, 16, que fala que os gentios não podem nos julgar por não guardar sábados, dias de festa solene, né? E novas lunas. Então, isso creio, né? Creo que meus irmãos estão de acordo comigo, mas, no entanto, nós devemos ter vidas nas quais se possa reconhecer que nós não temos deixado de congregar e de ter prioridade para que essa congregação, esse dia de reunião, seja, para a glória de Deus, culto ao Senhor, agradável, e não ser, como dizem todos, desigrejados. O que é desigrejado? Eu não sei qual é o termo que dizem hoje, mas eu chamo aquelas pessoas que primeiro diz, eu sou a igreja, sou eu. Então não importa, eu congrego sozinho, não tenho nada a ver, não chora, não está triste. Amados, acabamos de cantar Sofonias 3. Por favor, me acompanhem lá. Sofonias 3 é esses cânticos do versículo 14 até 28, até o 20 que cantamos, são promessas gloriosas de restauração. E aí fala de uma gloriosa restauração como corpo, como igreja. E uma das coisas, amados, que, por favor, depois, alguma coisa que não ficou bem entendida ou que não me expressei bem, pode me perguntar, não tem problema nenhum. Às vezes não dá para explicar bem ou expressar bem, mas pode perguntar parte destas coisas, por isso fico triste às vezes que ninguém comunica quase. É triste, né? Parece que todo mundo está bem, né? Caminhando com o Senhor, está fazendo as obras do Senhor e não precisa de ninguém, eu preciso. E isto, 18, versículo 18, 3:18, a promessa do Senhor é esta: eu ajuntarei aqueles que estão entristecidos por causa da assembleia solene. Eu ajuntarei aqueles que estão entristecidos por causa da Assembleia Solene. Amados, se não temos tristeza por não poder nos congregar entre nós, então nosso coração tem algo errado. Porque quando a Bíblia nos fala para nos reunir, nos congregar, nos fala para nos estimular o amor e as boas obras, isso que cantamos em Salmo 122. Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus. Não é prédio, é lugar onde congregamos. Ainda Davi diz no Salmo 122, por amor dos meus irmãos e meus companheiros, buscarei a sua paz. Por amor da casa do Senhor, meu Deus, eu buscarei seu bem. Uma das coisas que nós buscamos, amados, especialmente todos que estão assistindo na live, é seu bem. Dar palavra. E vocês sabem que nosso interesse não é financeiro. Graças a Deus, Deus tem, como se fala, provido, né? Nos dá trabalho, maneira de sustento. Glória a Deus por isso.
mas nosso desejo é ver vocês prosperarem. Prosperarão aqueles que te amam, diz o Senhor. Nós amamos os irmãos, gostaríamos de estar com os irmãos que estavam no passado. De fato, tomara que Deus nos dê a oportunidade de ver irmãos em março, daqui a 2 meses, que nós nos separamos muitos anos atrás. Irmãos que infelizmente seguiram os caminhos antibíblicos, mas esperamos que tenham se arrependido, que tenham voltado ao Senhor, esperamos isso. Todos os dias oramos por eles também. E almejamos aqueles dias de assembleias onde todo mundo glorificava ao Senhor juntos com o mesmo coração, o mesmo sentir, o mesmo espírito. Então, amados, vocês se entristecem por causa da Assembleia Solene? Em Lamentações, capítulo 1:4, quando o Senhor castigou a Jerusalém, e já não tinham festas solenes, Lamentações 1:4 diz: os caminhos de Sião pranteiam, porque ninguém comparece às festas solenes. Todos os seus portões estão desolados, seus sacerdotes suspiram, suas virgens estão aflitas e ela está amargurada. Salmo 137, que acabamos de cantar, diz: se me esquecere de ti, Jerusalém, se pegue minha língua à boca, ao céu da boca, né? Céu da boca se fala. Se me esquecer de ti, ó Jerusalém, perda minha mão direita a sua destreza. Se não estabelecer Sião, Jerusalém, como preferente ao assunto da minha alegria, povo de Deus, porque Cristo está neles. Lembrem estes, amados, Sofonias 3:18. Eu ajuntarei aqueles que estão entristecidos por causa da Assembleia Solene. Eu realmente me entristeço muito, né? Quando não posso estar reunido com meus irmãos. Graças a Deus agora vamos fazer essa proposta. Se algum de vocês realmente quiser participar de uma reunião, podemos ligar o WhatsApp. Não sei, vou perguntar para o irmão qual seria a melhor atitude, mas da maneira que estamos começando, acho, ou temos ido estes meses, não vejo que o propósito de Deus está cumprindo. Talvez somos nós os que estamos falhando, né? Não sei, vamos perguntar a Deus, vamos orar. Talvez nós estamos falhando, talvez nós temos que fazer de uma outra maneira para poder ajudar os irmãos, ou às vezes já os irmãos não querem que seguir seu próprio caminho, não sei. Mas certamente, amados, essa Páscoa, seguindo com 1 Coríntios 5, vamos repetir, sinceridade e verdade, deve ser celebrada. O que mais nós, como cristãos, no meio desta apostasia, aborrecemos é a hipocrisia. Por isso denunciamos hipocrisia, por isso nós tivemos que, infelizmente, deixar de participar de igrejas onde tem irmãos verdadeiros, onde tem palavra verdadeira. Mas por quê? Por causa da hipocrisia e da mentira. Nós pecamos, nos arrependemos, pecamos contra outro irmão, nos arrependemos, pedimos perdão, glória a Deus. Mas hipocrisia e mentira, sem arrependimento, não dá para aguentar. O Senhor foi atrás deles. Fariseus, hipócritas. Fariseus, hipócritas. Uma das coisas que também estava meditando, amados, acerca dessas festas, né? Sinceridade e verdade, é a necessidade de poder todos nós entender o que realmente é ser convertido. Esta semana estava lendo Marcos 4, que é onde o Senhor ensina a parábola do semeador. Estava lendo essa parábola tão importante que o Senhor nos deixou, e nos marca algo claro, algo como poder entender e saber, e como poder procurar essa festa, essa Páscoa gloriosa, né? Em Cristo Jesus, pela fé no seu sangue, arrependimento de pecados,
com pães sem fermentos de sinceridade e verdade. Como disse, tem pessoas sinceras, não estão erradas. Para isso é a igreja, para isso são os irmãos. Por meio da palavra de Deus, levar o conhecimento da palavra de Deus e dirigir cada um de nossos pensamentos à obediência de Cristo. Isso é o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 10, versículos 5 e 6. Então, nós devemos julgar nossa vida não de acordo com a nossa sinceridade nossa, sino a sinceridade do corpo e a verdade da palavra de Deus do corpo de Cristo. E como se faz isso? Em congregação. Não tem como. E em congregação de pessoas convertidas. Felizmente, na maioria dos lugares onde se celebram estas reuniões, a maioria das pessoas não tem Cristo, não é convertida. E eu fiquei chocado sexta-feira, né, que fomos pregar pela primeira vez depois de muitos meses. Graças a Deus, Deus está nos movendo a isso. Orem pelo irmão Michel também, para Deus restabelecer sua saúde. Estamos juntos também nas ruas. E os irmãos também que queiram acompanhar, sei que é uma labor de muita alegria para nós e para o Senhor também. Mas estava lá na sexta-feira pregando e pude ver com minha família a cauterização das pessoas que estavam escutando. A maioria delas, amados, infelizmente, creem que já teve uma experiência com Cristo. Até tivemos algumas pessoas que reagiram, falando: eu já fui convertido, eu sou batizado, eu aceitei Jesus e coisas assim. Então, amados, nós temos que começar este ano sendo sinceros com nós mesmos e com as pessoas. Tem congregações cheias de pessoas que não são convertidas. E nós não podemos permitir que as pessoas continuem se enganando. Isso não é amor. O amor é falar a verdade, o amor é levar as pessoas para a verdade, para um exame sincero. Ou seja, quero ser sincero com Deus e com vocês. Preciso ser salvo, mas esse costume de celebrar esses pães na mentira, sem sinceridade, não é de Deus. Não é de Deus. Tem pessoas que pensam que são convertidas e não têm nenhuma evidência de conversão. Tem pessoas que nem entendem esta parábola do semeador, que eu acho que eu vou continuar pregando mais na rua. Fiquei pensando, essas almas na sexta-feira, a maioria delas pensa que foi convertida, foram batizados, aceitaram a Jesus, pensam que são convertidas e não são convertidas. A parábola do semeador nos fala claramente de 4 tipos de terra. 4 tipos de terra. Fala no versículo 13, o Senhor Jesus fala com seus discípulos e ele disse-lhe, Marcos 4:13, não entendeis esta parábola? Como pois entendereis todas as parábolas? Então esta parábola, amado, é central. A parábola do semeador é central no reino de Deus. Já em Mateus 13 fala muitas parábolas no reino de Deus junto com esta parábola. Aqui também narra outras parábolas, mas, amados, se não compreendemos esta parábola do reino de Deus, como vamos entender as outras? 14, o semeador semeia a palavra. 15, estes são os que estão, ou que foram semente que foi semeado à beira do caminho, em que a palavra é semeada, mas ouvinda, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. 16, e da mesma forma são os que são semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. 17, mas não têm raiz em si mesmos, então duraram por algum tempo, depois sobrevindo a aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram, ou seja, não continuam, não querem mais a palavra. 18, e os que foram semeados entre os espinhos, eles ouvem a palavra e os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera, não querem mais escutar, não querem saber mais da palavra de Deus. 20, mas os que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e produzem fruto
alguns 30 vezes, alguns 60 e outros 100. Tem algum fruto? Tem fruto. Não é que não tem nada de fruto. Tem fruto. Precisamos crescer nos frutos, como disse na palavra do domingo passado. Mas precisa, 21. E ele lhes disse: vem uma candeia para ser colocada sobre um alqueire ou debaixo da cama, e não para ser colocada sobre um castiçal, porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo que não se torne pública. Então, esses frutos vão dar luz, esses frutos vão se tornar públicos, tem que se tornar públicos, e se não se tornam públicos, nós temos que nos arrepender e tornar esses frutos públicos. Agora, pelos seus frutos os conhecereis. Amados, eu posso dizer que congregando 1, 2, 3, mas mesmo assim, sendo todos desse tipo de fruto que dá 30, 60, é uma bênção de Deus. Mas com coração desejoso de ter mais irmãos que deem esses frutos, que sejam verdadeiros cristãos, porque infelizmente, como eu disse, em muitos lugares tem congregações, até em casas, vem a casa tal, e uma hipocrisia. Ninguém fala com ninguém. Ninguém examina os frutos de ninguém. Ninguém fala para a pessoa se examinar ela mesma para ver se tem os frutos de conversão, os frutos de salvação. Hoje eu lia com minha família Esdras capítulo 4 e se via claramente como, através do ensino da palavra de Deus, nos mostra em Esdras, em Neemias, como os que se diziam ser povo de Deus, samaritanos, que foram trazidos por a Síria, no cativeiro da Síria, para Israel, as tribos do norte, se misturaram na terra de Samaria, e quando os judeus, mais ou menos no ano 520, um pouquinho mais, quiseram reconstruir o templo de Jerusalém, por ordem de Deus, para Ciro, depois Zorobabel, Jesus e toda a liderança, e eles puseram mãos para a obra, quiseram construir a casa de Deus, e quem chegou? Os samaritanos. Que eram misturados. Deus fala, não, com eles nem te mistures. Com eles não faças nenhuma aliança, porque não são povo de Deus, não eram povo de Deus. E o que eles fazem, os judeus? Falam, não, com vocês não vamos construir. Chocante. E eu pensava, quantas vezes nas igrejas que querem crescer na graça de Deus, está misturado 90 incrédulos, 90 pessoas não convertidas e talvez 10 convertidas. Como pode a obra de Deus crescer dessa maneira? Em hipocrisia, em falsidade, e pelo intuito de quê? De ter números. Sabemos que estamos em tempo de apostasia, sabemos que o remanescente está sofrendo, bom, como eu disse, se tem irmãos que não sofrem ou não desejam estar com irmãos ou não desejam fazer nada para se encontrar com irmãos, é complicado. A condição deles é complicada e tenho muita palavra para dizer, tomara que algum deles ligue ou se preocupe, porque não deve ser assim biblicamente. Nem a distância deve fazer isso, Mas essa palavra, irmãos, essa palavra hoje, essa palavra, sinceridade. Ou seja, sinceridade é o contrário de hipocrisia do sistema religioso, que não somente está em lugares grandes, ou sistemas grandes, mas pode ser em casas, pode ser em pequenos grupos, etc. Irmãos, devemos examinar isto, porque assim é que a igreja cresceu. Atos, capítulo 2, o surgimento da igreja de Cristo, no Novo Testamento, se vê que eles receberam a palavra, foram batizados e tinham frutos, amados. Tinham frutos. Quando o apóstolo Paulo, Atos 2, chama ao arrependimento, versículo 40 diz que com muitas outras palavras ele testificava e se exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, como?
Pedro, que digo, que falei? Paulo? Pedro, obrigado. E com muitas outras palavras, ele, Pedro, testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, do sistema religioso. Igual que nós, salvai-vos deste sistema corrupto de hipocrisia que não quer ser edificado em Cristo, na rocha, e celebrar a festa com pães sem fermento de sinceridade e de verdade da palavra de Deus, né? E diz então, os que alegremente receberam sua palavra foram batizados e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Aqui não quer dizer que eles não se compungiram. Aqui diz no versículo 37, ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se. Para ser salvo, amados, devemos ou seja, o Espírito Santo faz essa obra. É uma tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. 2 Coríntios 7:10. E depois vem a alegria da salvação, rios de água viva. E eles continuaram firmemente, onde? Na verdade, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E sobreveio temor a toda alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Sinceridade e verdade. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens conforme cada um necessitava. Cada homem necessitava. E perseverando todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. Sinceridade, estavam aí juntos, não tinha hipocrisia, não tinha hipócritas, mentirosos. Ananias e Safira morreram por isso mesmo. Pela hipocrisia de seus corações, querendo aparentar que eram generosos, e ficaram com a metade mentindo ao Espírito Santo. 47, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente igrejas que estavam sendo salvos. Então, amados, a igreja não é um lugar de convite evangelístico. Nós queríamos fazer um lugar de convite evangelístico aqui, infelizmente, Deus sabe por que não. Devemos nos examinar também por que não. Ou se é a vontade de Deus, continuar como estávamos antes. Temos que orar e conversar com os irmãos. Mas nós queremos fazer a obra de Deus. Queremos que Deus toque pessoas e salve almas, família, vizinhança, na rua, etc. Mas Deus acrescenta os que são salvos. Então, como são salvos, amados? São aqueles no qual a palavra de Deus cai, a semente cai, em terra fértil, terra boa, que vai dar fruto a 30, 60 e 100 por um. Eu posso ver meus frutos e digo, misericórdia. Misericórdia, Alfonso. Misericórdia. Devo me arrepender, devo crescer, devo estar de acordo com a palavra de Deus, devo ser humilde e ter temor de Deus, amar o Senhor. Mas a igreja, amados, é um lugar de comunhão, deve ser assim. É um lugar de exortação, é um lugar de gozo do Espírito. Agora, não estou querendo dizer que pessoas sinceras que queiram buscar ao Senhor não se unam a nós, obviamente não estou falando isso. Glória a Deus se alguns vêm, aí vemos em 1 Coríntios 14, que até pessoas que entravam na igreja eram convictas e caíam ao piso, e diziam, verdadeiramente Deus está aqui, porque escutavam a palavra de Deus sendo proferida por profetas verdadeiros naquela igreja. Estou querendo dizer, amados, que Deus nos livre de ter corações hipócritas e descuidados em questão de nos reunir. Descuidados. Ou seja, como se fosse uma opção. Não, amados, no Antigo Testamento era morte. Não te apresentas diante do Senhor em assembleia morto. Não tinha outra. E acabamos de ler em Hebreus 10 que se Deus não tinha misericórdia com a lei, muito mais agora não vai ter misericórdia. Aquele que pisa o Filho de Deus, ou seja, que faz as coisas de qualquer jeito, não vai ter saída. Não vai ter escapatória. Deus vai julgar e diz, tremenda, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que estou dando esta advertência, irmão? Porque realmente Deus quer que sejamos sinceros entre nós mesmos. Às vezes tem irmãos que não estão aí com nada, vivem sua vida como qualquer coisa e estão
ligando a live por 2 horas, e diz, estou bem com Deus agora sim faço minha vida de qualquer jeito. Não é assim, amados. Isso não é igreja, isso não é ter o coração que está querendo o bem da igreja, querendo o bem do povo de Deus. Não é. Não é para nada. E se eu falei, eu vou me arrepender, vou tentar mudar meus caminhos. E se algum irmão também fez isso também, deve se arrepender, devemos nos arrepender. Este, amado, é um chamado para sermos sinceros. Muitas pessoas falam dos desigrejados, né? Falam, eu não sou desigrejado. Eu sou igreja. Eu sou sozinho, sou igreja no mundo inteiro. Eu sou sozinho na igreja. Eu não quero me reunir, não sinto falta, não sinto tristeza por essa congregação, esse momento. Eu sim. Por que será? Eu sei que qualquer irmão que está escutando isso vai concordar com o que a palavra de Deus nos diz. Que é uma tristeza não poder estar junto. Por isso, de novo, talvez esta seja a última live, não sei, vamos ver com o irmão Michel, sua família, talvez. Eu sinto necessidade de fazer isso, minha esposa também. E, amados, é uma súplica também a todo aquele que examine sua vida. 1 Coríntios 4. Eu sei que alguns talvez estarão, mas por quê? Porque tenho que me examinar. Porque Deus nos manda que nos examinemos. 2 Coríntios 13:5, não vou aí, mas 1 Coríntios 4. 2 Coríntios 13:5. 1 Coríntios 4, versículo 4. Paulo está dizendo para os coríntios, lembrem, amados, nosso contexto como igreja, nesses últimos dias, apostasia e tudo, fazem muitas vezes nós pensar que, bom, já era, né? Não, agora já só esperar o fim, não vamos fazer mais nada. Não. Paulo não desistiu, Paulo sabia os problemas e os pecados de Coríntios. E acima disso, ele continuou enviando cartas, escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses, encorajando a igreja para continuar essa vida de igreja e continuar estendendo o reino de Deus. Temos aí Efésios, mandamentos para a igreja, no mesmo Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, mandando exercer os dons que Deus tinha dado para eles, sabendo que eles estavam em grande pecado. Então, nós não podemos ter um pensamento assim, não, todo mundo tem pecado, então a gente já vamos ficar isolados. Não pode ser assim. Diz, pois eu em nada me sinto culpado, diz Paulo. Em outras versões, e são mais, até com o grego, são mais exatas, diz, ainda que não tenho má consciência, ou seja, ainda que minha consciência não está me acusando, pois eu em nada me sinto culpado, contudo eu não me sinto justificado. Por isso, não me sinto justificado por isso, porque aquele que me julga é o Senhor. Então vamos dizer, Deus nos julga com sua verdade, e nós podemos ser sinceros, mas sinceramente errados. Eu penso que estou bem, mas estou sinceramente errado. E o que Deus nos pede? Sinceridade. Que eu possa falar o que eu penso, como estou. No entanto, a verdade vem da palavra de Deus. Por isso Paulo diz, de nada tenho má consciência, mas que me julga o Senhor e sua palavra. Em poucas palavras, nossa consciência pode ser nosso pior falso profeta. Nós que acusamos os falsos profetas, nós que falamos, está errado, um pilantra, um mentiroso, um enganador, mas nossa própria consciência pode ser nosso pior falso profeta. Então não façamos isso. Todo levemos a palavra de Deus. 2 Coríntios 13:5. Lembrem, aí em Coríntios, o apóstolo Paulo estava levando palavra com bastante juízo, né? 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos, isso é tremendo. Exame pessoal, né? Pessoal. E prova pessoal, ou seja, sincera-te. Sincera-te se fala?
Seja sincero com você mesmo. Prova-te, examina-te, seja sincero. Teu coração dá um fruto de que você nasceu de novo, que você é a terra onde caiu a semente que deu fruto 30, 60 e 100. O seu coração é uma terra junto ao caminho, em terra pedregosa ou entre espinhos. Qual é o seu coração? De uma vez por todas, este ano pode ser o teu último dia. Onde está teu coração? Onde está teu tesouro? Onde estão tuas energias? Às vezes julgamos as falsas igrejas que estão de campanha nesses dias, né? 12 dias de rebelião, 12 dias de pacto, né? De voto, sei lá, esses dias de janeiro. E às vezes estamos fazendo planos para este ano e praticamente Deus está no último lugar. Os irmãos estão no último lugar, amados. Somos o corpo de Cristo. Cristo não está desligado da sua igreja. Cristo está ligado à sua igreja. Por que digo isso? Porque eu fiz isso. Me lembro quando estava nos Estados Unidos, 2003, se não me engano, uma lista no computador de todas as coisas que ia fazer no 2026. Ou no 2003. Todas as coisas que ia fazer em 2003. Oh, novo isto, novo caminhonete, novo isto. E por aí, vou orar mais. E por aí tenho que pregar, por aí vou servir o Senhor. Ou seja, algo adicional, em lugar de pôr prioridade ao reino de Deus e sua justiça, sabendo que todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu fiz isso, obviamente me arrependi. Examinai-vos vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos, faz prova de ti mesmo, a vós mesmos, agora que é tempo agora que é o tempo da misericórdia, agora que é o tempo de que a tua consciência não está cauterizada ainda. Pessoal da rua, consciências cauterizadas, pensando que são de Deus, e todos seus frutos dizem o contrário. Eu não pus muito do vídeo, porque era bem longo, aqueles que assistiram, mas teve bastante contenção, não queria pôr as contenções. Mas foram fortes. Pessoas que estavam na miséria e falando, eu sou convertido. Outro falando, não, quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Outro, muitas contenções. O propósito é pregar a palavra, não está mostrando contenções. Então, amados, esse tipo de consciência cauterizada faz que a palavra, que deveria atravessar como uma espada dos gumes, faça nenhuma dor, nada, não sinta nada. Cauterização da consciência. Mas quando a palavra de Deus entra, é porque tem pessoas sinceras, pessoas honestas consigo mesmo, que querem a verdade, querem manter a verdade e querem se congregar com pessoas de verdade, que mantenham a verdade e a honestidade e a sinceridade. Quanto gostaria de ter pessoas sinceras, né? Às vezes vem pessoas aqui convidadas que vêm por outras coisas. Ah, eu quero meu filho de volta, eu quero minha esposa de volta, a gente explica, não é isso, não é bem isso, claro, está triste, mas o evangelho é este, somos pecadores, Deus quer te salvar, o amor de Deus, a paz do teu coração, e você caminhar com Deus, e depois esperar em Deus. Não. Amados, este tempo, devemos provar-nos a nós mesmos. Ou não vos conheceis a vós mesmos de que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados, a menos que não sejas de Cristo. A menos que não sejas de Cristo. A menos que alguém aqui ou na live não seja de Cristo. Então, amados, qual é a nossa esperança para este 2026? Como na pregação da sexta-feira. É começar a caminhar em sinceridade e verdade entre nós mesmos. E buscar, amados, buscar essa congregação, buscar essa união
E aqueles que estão longe, amados, se estão realmente tristes, como dizem Sofonias, né? Sofonias de novo. Sofonias 3. Acho que eu vou cantar de novo isso ao final, se Deus quiser. Versículo 14. Não, olha o que diz no versículo, a restauração, né? Versículo 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais transgrediste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que se regozijam na tua arrogância, e tu nunca mais te ensoberbecerás por causa do meu santo monte. Eu também deixarei no meio de ti um povo aflito e pobre. Essa é a nossa esperança, amados, pobres de espírito. E eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem falará mentiras. Ou seja, será sincero. Glória a Deus. Será sincero. Nem falará mentiras, e não se achará língua enganosa na sua boca, como na maioria, infelizmente, das congregações que não tem sinceridade e não tem verdade, pior. Mas serão alimentados e se deitarão, e ninguém os fará ter medo. Uma promessa gloriosa, amados, que devemos buscar. Canta o filho de Sião, que grita, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou teus juízos, obviamente no tempo da restauração. Exterminou o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Isso é uma promessa no Novo Testamento. O Senhor caminha no meio do seu povo, e sempre foi assim no Antigo e Novo Testamento. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia será dito a Jerusalém, não temas, e a Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus no meio de ti é poderoso. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Ele descansará em seu amor e se alegrará em ti com cânticos. Está falando de igreja, de congregação. Eu ajuntarei aqueles que estão entristecidos. Glória a Deus. Por causa da Assembleia Solene. Praticamente almejavam as festas de Sião, onde o amor de Deus, quando era verdadeiro, né? Obviamente Deus fala também, alguns profetas, Amós, Miqueias, que ele abomina as festas solenes, feitas em hipocrisia. Ou seja, Deus abomina essas reuniões de igreja, entre aspas, seja em casa, seja em... que existe hipocrisia e não há sinceridade e não há maldade. Deus abomina isso, quer dar sua palavra para o arrependimento. Eu ajuntarei aqueles que estão entristecidos por causa da Assembleia Solene, esses que são de ti, para os quais a reprovação dele era um fardo. Es que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que acocheia, glória a Deus. Recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram colocados a vergonha. Naquele tempo eu te trarei novamente, e vos recolherei, pois farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, amados, que Deus nos ajude, né? A sermos sinceros. Eu estou botando meu coração para fora. Realmente, às vezes, não sei nem para que fazemos isto. Estou sendo sincero. Não sei se alguém está sendo edificado ou não. Eu faço por obediência a Deus, obviamente. Eu creio que Deus quer enviar sua palavra. Mas também, como no Antigo Testamento, Deus enviava a seus profetas, a seus filhos. Deus enviava um cuidador, boieiro, como Amós, né, que não era profeta, era boieiro, cuidava dos bois. E levantava ele como levanta qualquer miserável pecador como nós, para pregar sua palavra. E o povo não escuta. Entendeu? Então, que Deus nos ajude. Se algum de vocês tem alguma sugestão, se não, glória a Deus, vamos continuar congregando. Aqueles que realmente amem ao Senhor e queiram
queiram verdadeiramente estar juntos com o povo de Deus. Como eu já disse, eu lamento e continuo orando por aqueles irmãos e irmãs os quais se voltaram para o pecado, para a idolatria. Continuo tendo esperança que Deus faça isso um dia e possamos estar juntos novamente. Essa é a nossa esperança. Porque o céu está cheio de pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro. Não vai ser um céu isolado por um outro e que não querem, não desejam, não almejam a comunhão.